Olá, igreja. Boa tarde, eu me chamo Euriano. A alegria estar aqui esse domingo, dando continuidade a essa série que a gente iniciou agora no mês de novembro. Uma série sobre a jornada de Neemias, que ela vai se conectar com o que a gente vai viver aqui em dezembro com a série Bem por Alguém. Então a gente já teve aqui o pastor Hamilton ministrando para nós no primeiro domingo desta série. Abordou ali o capítulo 1 de Neemias. Daniel Marques esteve semana passada fazendo uma parte do capítulo 2. A gente não vai entrar muito no livro de Neemias, vai ser os primeiros capítulos. E hoje eu vou dar continuidade aqui a esta série. Bom, quando eu olho para Neemias e olho para isso que a gente está colocando aqui, tem até um subtítulo ali, a jornada de Neemias. E quando eu olho para esse personagem, para Neemias, eu me lembro quando era pequeno, quando era criança, na salinha da igreja, a gente tinha algumas revistinhas. Eu não sei quantos são dessa época aí, que tinha as revistinhas. E tinha a revista Heróis da Fé. Não sei quantos lembram dessa revista. E na revista Heróis da Fé, então, cada vez que a gente recebia uma revista daquela, tinha um personagem que era abordado ali. E o personagem, eu me lembro que um dos personagens era Neemias. E embora Neemias ele não apareça naquela lista dos heróis da fé, que está lá em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 tem uma lista que fala de alguns heróis. Neemias ele não vai aparecer nominalmente nesta lista. Ali você aparece ali uns 10, depois ele cita mais alguns 4 heróis. Mas ele vai dizendo, o autor de Hebreus vai dizendo ali ao longo daquele texto do capítulo 11, de outros, de profetas e de outros que foram bastante importantes na história de Israel. E ele fala, inclusive, heróis também são aqueles que sofreram zombaria. Então, Neemias faz parte dessa lista de heróis da fé, porque Neemias foi alguém que sofreu a zombaria. Um dos significados para a palavra herói, tem um significado mitológico, mas tem um dos significados dessa palavra é indivíduo notabilizado por suas realizações que arrisca a vida pelo dever ou benefício de outro. Então Neemias, ele se encaixa perfeitamente nessa descrição aqui, porque ele é alguém que foi notável pelas suas contribuições, tanto que nós estamos aqui falando sobre ele, e que ele arrisca a sua vida, ele faz isso em prol de outra pessoa, ele se encaixa perfeitamente dentro disso. Na faculdade de comunicação, quando a gente estuda comunicação, principalmente roteiro, narrativa, storytelling, tem algo que nós aprendemos lá que é chamado jornada do herói. Então a gente tem aqui jornada de Neemias, estou falando que ele é um herói, e eu lembrei disso que é estudado lá. Esse termo ele foi cunhado por um antropólogo chamado Joseph Campbell, e ele traça algumas etapas do que forma da caminhada do herói, da jornada dele. Isso não é só aplicado para livros, isso não é só aplicado para filmes, para séries, mas isso é aplicado para a nossa vida. Nós também temos uma jornada a ser trilhada aqui nessa terra que Deus colocou para nós. Temos uma jornada para ser feita. E eu quero trazer essa jornada justamente para que a gente possa fazer uma recapitulação do que foi dito até aqui e apontar aí para o que a gente ainda vai falar hoje e falar adiante aí a respeito de Neemias. O que é colocado nessa jornada do herói? Primeiro de tudo, onde tem aquele símbolozinho ali, aquele ícone de localização, esse autor fala que é o mundo comum, é onde a pessoa está, é onde ela vive. Isso pode ser um estado físico, uma região, um local, mas também um estado emocional. É como você está e você vive confortavelmente dentro desse estado. Então, para você estar bem, a vida que você está tocando e por aí vai. Só que chega um momento da história onde há um chamado para a aventura.
onde ele recebe, onde esse herói, ele recebe um chamado para sair do seu estado, seja ele local ou seu estado emocional, e se lançar numa aventura, e fazer algo diferente, e se lançar em uma missão. E é justamente nesse momento do chamado para a aventura, onde ele tem que tomar uma decisão. Onde ele tem que olhar para o seu conforto, olhar para aquilo que ele vive, olhar para a missão que está diante dele e dizer, eu vou ou não vou? Eu cumpro ou eu não cumpro esse chamado? Eu vou ou não vou, não cumpro essa missão? E nesse momento também, logo depois disso, tem um encontro com o mentor, que é alguém que vai estimular essa pessoa aí, que vai motivar essa pessoa aí, que vai ajudar essa pessoa aí, que vai treinar essa pessoa. Você pode pensar aí no seu filme favorito, ou na sua série favorita, você vai ver tudo isso acontecendo. Tem aquele momento que o mentor aparece para poder ajudar aquele personagem a sair do canto e ele entrar naquela aventura. Às vezes o mentor, ele entrega, além de treinamento, ele pode entregar algo para aquele personagem, para que ele possa utilizar nessa jornada. Então pode ser até um objeto físico. Então, para aqueles que gostam de Star Wars aqui, então, quando Luke Skywalker é chamado para poder ele sair do seu local e entrar numa missão, ele tem ali o sabre de luz, ele tem um objeto. Então Frodo, Senhor dos Anéis, tem aquele anel poderoso. Steve Rogers, o Capitão América, recebe o escudo de vibrânio. O outro recebe uma varinha mágica. Enfim, tem algo que ele recebe, algo para ele cumprir, para ajudar ele a cumprir essa missão. Quando a gente olha aqui para a história de Neemias, ele estava vivendo confortavelmente no seu mundo, no castelo lá de Suzã. E ele recebe um chamado de Deus. O seu irmão chega para ele, Anani, e fala para ele do que é que está acontecendo em Jerusalém. Todo o sofrimento que está acontecendo, os escombros que está naquela cidade. Fala com ele e ali começa aquela, será que eu vou, será que não vou? Aquele chamado para poder ele sair do seu local confortável. Mas ele recebe a ajuda do mentor, e esse mentor é o Senhor na vida de Neemias. É Deus na vida de Neemias, que durante 4 meses, ele está ali orando, conversando com o Senhor, e Deus vai lhe capacitando, Deus vai lhe dando entendimento. E o poder que Neemias precisava não foi nenhum objeto mágico, mas Deus colocou na mão de Neemias, Deus colocou na boca de Neemias, na mente, no seu coração, um plano, colocou as palavras certas para serem ditas na hora certa. Logo depois acontece essa saída de casa. É no momento que Neemias ele vai se encontrar, ele tem aquele encontro com o rei. Isso já foi falado no domingo passado. Ele tem esse encontro com o rei nota que ele está triste, que ele está um pouco abatido. E o texto fala que ele teve medo ali diante do rei para falar o que estava acontecendo. Mas ele se enche de coragem, movido pelo poder de Deus, e ele conta aquilo que está acontecendo. E ali ele ganha o favor do rei e ele consegue sair do local onde que ele estava e se lançar de vez nessa aventura. Depois que ele se lança nessa aventura, esse autor vai dizer que é o momento que vai aparecer os testes ou obstáculos, mas também é o momento que vai aparecer os aliados, é o momento também que vai aparecer os inimigos, é aqueles que vão fazer de tudo para você parar aquilo que você está fazendo. E é isso que a gente vai ver hoje, essa parte B do capítulo 2 de Neemias, do versículo 11 até o versículo 20, a gente vai ter tudo isso, os obstáculos que surgiram na vida de Neemias, os amigos que surgiram na vida de Neemias nessa hora, e os inimigos também que surgiram na vida de Neemias. A jornada de Neemias, ela continua, como eu falei, a gente não vai trabalhar o livro todo, mas você que já leu o livro de Neemias, você vai ver como ela se encaixa perfeitamente, porque logo depois tem um momento de provação, que é aquele clímax. Sabe aquele momento da história que a gente está vendo um filme e a gente acha que vai dar tudo errado, que agora não tem mais jeito e não vai conseguir mais superar, e o Indiana Jones agora não vai conseguir mais sair daquela sala que ele ficou preso ali. Enfim, tem aquele momento ali que é o momento do clímax, e isso aconteceu com Neemias também. Foi no momento que os inimigos chegaram junto a Neemias e ali eles de fato estavam dispostos a que aquele muro não fosse reconstruído, mas foi um momento em que os homens trabalharam com uma mão na espada e outra mão na obra, atentos para o que estava acontecendo. E depois que eles passam por esse momento de provação, acontece a recompensa. O texto lá em Neemias capítulo 6 vai falar que o muro foi reconstruído em 52 dias. Ele entrou nessa missão e a missão foi concluída. E logo depois ele volta para casa, Neemias capítulo 13, é o momento que ele, depois de tudo que acontece, o texto vai dizer que ele volta para o castelo de Suzã, só que ele volta transformado. Ele sai de lá como um copeiro do rei e volta para lá como
alguém que foi o governador de Jerusalém. Então tudo isso a gente vê na história de Neemias, mas eu quero passar com você aqui, Neemias capítulo 2, do verso 11 ao verso 20, que a gente possa ler junto, vai aparecer aí no telão, para que você possa acompanhar. E o texto diz assim: assim cheguei a Jerusalém 3 dias depois. 3 dias depois saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado, e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida eu fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, eu subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido, nem o que eu estava fazendo, pois eu não havia contado meus planos a ninguém. Eu ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros que realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e relatei minha conversa com o rei. Olha a importância de um testemunho. Nessa hora, Neemias, ele conta seu testemunho daquilo que aconteceu no palácio. Ele faz isso, ele conta esse testemunho para motivar aqueles. E ele sai de lá motivado. Olha só a continuação do versículo. Ele diz: eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus do céu nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, pela Tua santa palavra, Senhor Deus. Obrigado porque nós podemos aprender mais de Ti, Senhor Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, nós ouvimos aquilo que o Senhor tem a dizer para nós, ó Pai. Obrigado por esses heróis da fé que tem aqui, que pode nos motivar, que pode nos influenciar, Senhor Deus, a fazer diferença também onde estamos, ó Pai. Mesmo séculos depois, a gente pode usar os exemplos desses homens de Deus, mulheres de Deus que tem aqui nessa palavra, e fazer diferença nesse século que nós estamos, o século 21. Deus abençoa o Teu povo, abre a mente, abre o coração para que possa entender aquilo que o Senhor está querendo dizer à Tua igreja. Me usa para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus, para que a gente possa sair daqui com aquelas duas perguntas: o que é que o Senhor está me dizendo e o que é que eu vou fazer a respeito. É que eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém. A história de Neemias, ela é muito inspiradora, e a história de Neemias é bastante utilizada em cursos, em palestras sobre liderança e administração. E nada contra usar a história de Neemias para curso, para palestra dessa forma. Até porque, lendo o livro de Neemias, nós temos muito aprendizados. E as lições que nós podemos tirar aqui são diversas. Planejamento, estratégia, lições sobre organização, sobre comunicação, sobre mobilização e sobre resiliência. Então são várias lições para ser tiradas desse livro. Porém, nós não podemos perder de vista o principal motivo, aquilo que motiva Neemias. Qual é o ponto principal desse livro? Qual é a sua motivação? E Neemias, ele foi movido por um senso de missão. Neemias, ele foi movido por um senso de compaixão, por um senso de misericórdia. Ele não foi movido pela sua conta bancária que estava negativa e ele precisava fazer alguma coisa para poder ele ter a sua conta bancária abastecida novamente. Não foi por isso. Não foi por isso que Neemias orou e jejuou. E eu não estou dizendo que nós não podemos ou não devemos orar por isso. Nós podemos e devemos sim orar pelas nossas finanças, pela nossa administração,
pelas coisas que nós temos que tocar na nossa vida. Mas em relação a essa história aqui, que nós lemos aqui de Neemias, ele foi movido ao seu senso de compaixão, de misericórdia, a todo o seu planejamento, a sua organização. Tudo isso que a gente vê aqui foi em benefício de outros. Foi pensando na cidade dos seus antepassados. Foi pensando no povo que estava em sofrimento. Foi pensando no povo que estava num estado diferente do dele, porque ele vivia confortavelmente no castelo onde ele trabalhava. Esses versículos que nós lemos aqui podem nos trazer muitos ensinamentos, então eu quero dividir aqui em algumas partes e passar por eles aqui com vocês. E eu acho que a primeira lição, o primeiro ensinamento que nós tiramos aqui desse texto é: não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Neemias, quando ele se apresenta ao rei, ele tinha uma missão muito difícil. Aquilo ali, gente, o que ele foi pedir ao rei, é por isso que ele estava com medo, porque aquilo ali era impossível. Se a gente pensar hoje, no nosso século, né, século XX, século XXI que nós estamos, você tem direito no trabalho, você tem direito a férias, você tem direito a 13º, você trabalha 40, 44 horas semanais, folga no final de semana, feriado. Então tudo isso você tem direito. Agora, naquela época, alguém que era exilado ia ter direito ao quê? E Neemias era alguém muito competente naquilo que ele fazia. Provérbios 22 vai até dizer, o Salomão vai dizer que as pessoas competentes, elas servirão a reis e não a pessoas comuns. Então, Neemias realmente era alguém muito competente naquilo que ele fazia. Ele chegar para o rei e pedir uma dispensa do trabalho para resolver algo numa cidade que nele nem havia nascido, dos seus antepassados. Como assim, Neemias? Eu preciso de você aqui, você é meu homem de confiança, eu não tenho como lhe liberar. Então isso já era algo muito difícil de acontecer. Porém, Deus faz mais do que aquilo que nós merecemos, não é verdade? Deus faz mais do que aquilo que nós pensamos ou do que nós imaginamos. A começar pela cruz do Calvário, quando Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou por mim e por você. É muito mais do que aquilo que a gente pode merecer, do que a gente pode imaginar. E Deus fez muito mais do que Neemias merecia ali, naquele momento. Porque além dele receber aquela liberação, isso foi visto no semana passada, domingo passado, além de receber aquela liberação, ele recebe também proteção, segurança, e ele recebe também recursos. Então ele consegue sair dali de Suzã e ele vai para Jerusalém cumprir o seu chamado. Foram 3 dias de uma viagem discreta. Eles saíram à noite, ele e alguns poucos homens, é isso que o texto diz. E de animal, somente aquele que ele montava. Gente, isso parece muito pouco para quem quer reconstruir os muros de uma cidade grande. Olha só, a gente está fazendo uma reforma ali no Conviver. É um monte de gente trabalhando. É trator, é escavadeira, é um monte de utensílios e equipamentos para poder fazer a reforma de um espaço de comida pequeno. Agora imagina reconstruir os muros de uma cidade, Neemias sair apenas com isso. Parece muito pouco. Parece um começo muito pequeno para quem está planejando fazer algo tão grande. O profeta Zacarias vai dizer em seu livro, no capítulo 4, verso 10: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Não despreze os começos humildes. O Senhor se alegra no começo dessa obra, no início dessa obra. Então, por mais que vá começar pequeno, comece. O Senhor se alegra disso. Tem um ditado brasileiro que diz que de grão em grão, a galinha, de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, de grão em grão, as coisas vão acontecendo. E assim acontece com Neemias. E há um provérbio judeu que está lá no Talmud, que é uma tradição rabínica, e esse provérbio diz assim: é melhor ser o cabeça dos leões do que a cabeça das raposas. Ou seja, é melhor você estar envolvido, mesmo que de forma modesta e pequena, em algo, em um empreendimento de grande valor, de um grande propósito, do que você colocar toda a sua força, toda a sua energia, todos os seus recursos, todos os seus dons, todos os seus talentos, em um empreendimento de pouco valor, que a traça e a ferrugem corrói.
E que não sobra nada para você investir no reino de Deus, porque toda a sua força, toda a sua energia é colocada apenas no reino terreno aqui. Porque você quer ser cabeça de raposa e não um rabo de um leão. É isso que esse provérbio está querendo dizer. E a pergunta que fica aqui para mim e para você é: onde você tem colocado sua força? Em qual reino você tem investido do seu tempo? Em qual reino você tem investido os seus dons, os seus talentos? Em qual reino você tem investido os seus recursos? Onde você tem colocado a sua força? Como já foi falado aqui pelo pastor Daniel Almeida, a gente vem falando durante esta série, em dezembro nós teremos a oportunidade de se envolver em um empreendimento de alto valor. Quando nós atravessaremos essa rua do Cruzeiro, entraremos nesse bairro que é o nosso bairro, nessa região que é a nossa região, e a gente vai fazer ali um movimento chamado Bem por Alguém. Então faça parte disso, gente. Valorize cada momento, valorize cada ação, valorize o que for feito ali. Serão 2 dias, dia 6 e dia 13, então valorize. Mas você pode pensar assim: não, mas o que eu vou fazer lá é muito pouco, eu não sei, vou juntar apenas alguns lixos, já que tem algumas ruas que estão sujas, isso é muito pouco. Não, gente, isso não é pouco, a gente precisa de pessoas para isso também, isso é se envolver em algo de grande valor. Ah, mas eu sei cortar cabelo, agora eu não tenho como fazer uma prancha, como fazer um não sei o que do hair, não sei o que e tal, eu não tenho como fazer isso não. Aos fogos. Eu não tenho como fazer isso não. Tá, meu irmão, é só para cortar o cabelo? Vá cortar o cabelo, porque isso já é se envolver em um empreendimento de alto valor. Ah, mas eu sou da área de saúde e nessa área, o que eu posso fazer é um atendimento ali rápido, eu não tenho como fazer um atendimento maior, um exame, alguma coisa assim. Meu irmão, vá, aquilo que você puder fazer ali naquele local, vá, faça, porque isso é envolvimento em algo de grande valor. Ah, mas eu não sei, eu estou escutando barulho, eu não sei se está saindo só aqui no retorno. Ah, está aqui, né? Valeu. Oi, pronto. Mas eu não sei fazer nada disso, eu não sei o que fazer, então... Se você chegar lá com uma garrafa de café e com um pão para você comer com alguma pessoa, sentar com alguma pessoa, saiba de uma coisa: isso é algo de grande valor. Isso é um envolvimento em algo de grande valor. Deixa eu te contar a história de um missionário inglês chamado Hudson Taylor. Eu não sei quantos aqui conhecem a história desse homem, mas ela tem muito a ver com isso que a gente está falando essa noite, tem muito a ver com a história de Neemias. Taylor é um missionário inglês que em 1849, ele tinha 17 anos, ele recebe um chamado de Deus, ele recebe uma missão vinda de Deus, que ele deveria ir para a China e evangelizar a China. 1849, com 17 anos. Então o que é que ele faz a partir daí, desse desafio, dessa missão que ele recebe? Ele passa 4 anos, Neemias foi 4 meses, né? Hudson Taylor passa 4 anos em oração diante de Deus, poupando dos seus recursos, do seu dinheiro, vivendo uma vida simples, aprendendo a língua do povo chinês, aprendendo a cultura do povo chinês. Ele passa 4 anos se preparando para essa missão que ele iria fazer, que ele fez quando ele completou 21 anos de idade. E quando ele chega na China, ele vai na contramão de tudo que os outros missionários haviam feito. Naquela época, e início do século passado também, a Inglaterra era um grande celeiro de evangelismo. Então a Inglaterra evangelizou vários países. Só que a forma como os missionários ingleses haviam chegado na China, era uma forma muito colonialista, vamos dizer assim. Ele chegava com o pensamento do Ocidente, para conversar com alguém, para dialogar com alguém que era do Oriente, de uma cultura totalmente diferente. Então aqueles missionários, eles não conseguiam adentrar naquela cultura, eles não conseguiam falar a língua do povo. E eles tentavam enfiar um Jesus de goela dentro ali, para aquele povo, mexendo na cultura daquele povo, mas sem se importar tanto com eles.
Taylor foi na contramão disso. Ele não foi para os grandes centros comerciais da China. Ele foi mais para a região ali do interior da China. E lá naquela região ele se vestiu como um chinês. Ele falou a língua do chinês. Ele se portou como chinês. Aqui não sei se na outra imagem, mas disse que ele fazia as trancinhas do povo chinês. Então, ele viveu como um chinês, pregando o evangelho no meio do povo chinês. Ele sozinho começou a fazer essa missão lá. Um pequeno começo, mas ele começou a fazer isso. Pouco tempo depois, ele era apenas mas pouco tempo depois ele abre uma agência missionária da China com 16 missionários. E ali começa todo aquele trabalho de evangelismo acontecendo ali naquele local. E olha só o que acontece. 50 anos depois, quando ele falece em 1905, aquele empreendimento pequeno, que começou de forma pequena com apenas um homem, depois se tornou 16 missionários quando abriu a agência missionária. Em 1905 já eram 800 missionários na China, pregando o evangelho. Tem uma frase dele, ele diz o seguinte, antes dele falecer, ele fala sobre isso. Durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos em oração. Mais de 40 anos, ele esteve lá, de joelho todos os dias, em oração, por aquele povo, proclamando o nome de Jesus, pedindo a ajuda de Deus. E se a gente olha de 1905 para cá, 120 anos depois, mesmo o Partido Comunista Chinês tendo assumido ali, mesmo tendo poucas igrejas cristãs oficiais que podem realmente manifestar o cristianismo ali naquele local, a maioria dos cristãos na China, eles se reúnem de forma doméstica, escondidos. Então o governo não pode saber do que é que está acontecendo. Mas mesmo diante dessas circunstâncias, hoje são mais de 100 milhões de cristãos na China. Glória a Deus! E há uma expectativa que as pessoas têm feito esse cálculo aí, vendo o avanço do aumento de cristãos que está acontecendo lá, que pode chegar em 2030 e a China se tornar o país com o maior número de cristãos. A China é muito grande, não vai se tornar um país cristão, mas pode se tornar o país com o maior número de cristãos no mundo. Um local onde um homem foi lá, se importou com aquele local, entrou na cultura daquele povo e começou a pregar o evangelho ali naquele local. Um homem movido por Deus, cheio de compaixão e misericórdia, assim como Neemias. Um outro ensinamento que nós podemos ter aqui é que é preciso avaliar, é preciso investigar, é preciso inspecionar antes de agir. O texto diz que Neemias não havia contado para ninguém o plano que Deus havia colocado em seu coração. Somente ele e esses poucos homens chegaram lá na região de Jerusalém sem muita alarde. Chegaram na cidade sem muita alarde, foram ver com os próprios olhos o que é que estava posto ali. E em época de rede social, onde se fala mais do que se ouve, nós podemos tirar grandes lições aqui desse livro de Neemias e especialmente dessa passagem aqui. Hoje as pessoas elas estão vivendo confortavelmente em seus sofás, e eu me incluo dentro disso, tá? Opinando sobre diversos assuntos sem checar, sem averiguar, sem estar presente, sem saber de fato o que é que está acontecendo. Tem gente que opina sobre uma comunidade pobre sem nunca ter pisado em uma comunidade pobre, sem nunca ter pisado o pé numa lama, mas está opinando nas suas redes sociais sobre isso. Nós temos alguns casais notáveis aqui nessa igreja. Deusani e Meire, por exemplo, é um casal notável, que assim como Neemias foi movido por um senso de compaixão e misericórdia, e começou um trabalho ali no Curió. Muitos de vocês conhecem o trabalho do Deusani e Meire ali no Curió. Nós temos também o Irã e a Lília ali no Jabuti, que movidos por Deus, por um senso de compaixão, de misericórdia, começou um trabalho ali no Jabuti, com as crianças, com as famílias ali no Jabuti. Nós temos também, por exemplo, a Alexandre e o Iliana ali na Aerolândia. A Alexandre eu conheço há muitos anos, eu vivia na casa do Alexandre, a gente era
pequeno, jogando, adolescente, jogando videogame lá, eu vi a situação que era ali na casa onde ele morava. Tiros acontecendo, aquela coisa toda. E hoje Alexandre e Juliana tem um projeto acontecendo ali, abençoando a vida das crianças, das famílias que tem ali na Aerolândia, para que elas não precisem chegar no crime, como muitos ali chegaram. Agora o que é que... E eu sei que vários outros aqui na igreja também têm envolvimentos assim social, envolvimentos desse tamanho, de compaixão dessa forma. Mas olha só, o que é que há em comum entre essas pessoas aqui, do nosso meio que eu estou dizendo? É porque todas elas conhecem o local. Todas elas pisam naquele chão. Elas nasceram e se criaram ali, sabem a realidade do que é que acontece ali. Inspecionam de perto o que é que está acontecendo ali. E eles conseguem ser movidos por Deus por um senso de compaixão, de misericórdia, a fazer algo naquele local e fazer como Neemias. Motivar outras pessoas, motivar a igreja para que a igreja também esteja presente ali naquele local. Testemunhando, falando daquilo que Deus colocou no coração deles, indo como igreja fazer o que deve ser feito como igreja. Eu lembro quando a gente começou o nosso projeto, começou o CR Prisões, o embrião do CR Prisões. Nós fomos ali em uma das CPPLs fazer um culto ali. Eu nem lembro quanto tempo, já faz um bom tempo isso. Pelo menos foi a primeira vez que eu pisei no presídio. Então, assim que eu cheguei ali, eu fui bastante impactado. Porque no meio de tudo aquilo que a gente estava ali, esse dia foi até um dia que o pastor Armando, ele teve alguém que estava preso lá e pediu para poder ser batizado. E eu lembro que o pastor já contou esse testemunho aqui. A gente foi para dentro da cela e conseguiu batizar ele num tanquezinho que tinha lá. Depois encontra-se com esse homem lá na Barra do Bento, que é outro projeto que a gente, como igreja, tem ali no sertão, e se encontra com esse homem lá, esse homem transformado, restaurado. E eu lembro desse dia, quando a gente chegou no presídio, algo que me impactou foi ver que o homem que estava lá fazendo louvor, anunciando o evangelho ali dentro, mas estava preso, era um amigo que morava a um quarteirão da minha casa, que quando a gente era pequeno, a gente vivia um na casa do outro, brincando um na casa do outro. Ele nascido e criado na Assembleia de Deus, a família muito próxima, a minha mãe se converte na Assembleia de Deus, na mesma igreja que ele. E por alguma fatalidade ele foi parar ali dentro, e ele estava ali para cumprir aquilo que ele deveria cumprir, mas Deus colocou um propósito no coração dele, e ele estava ali proclamando Jesus ali dentro. Outra vez a gente foi fazer a entrega dos colchões no presídio. Como igreja nós fizemos um movimento para arrecadar dinheiro e comprar colchões, porque não havia colchão no presídio, e nós fomos muito criticados, eu lembro na época, o pastor também já falou isso algumas vezes aqui. E quando chegou nesse dia de fazer a entrega, o pessoal do CR foi na frente, a turma do CR toda na frente, e eu cheguei depois. E assim que eu cheguei, eu lembro quando eu cheguei ali na porta do presídio, eu chamei o Bezerra para poder vir, Bezerra vinha me receber. E assim que o Bezerra chega, ele diz assim: Oriano, tem um rapaz aí que está te procurando, que quer falar contigo. Eu disse: oxe, eu acabei de chegar, eu estou aqui na porta, como é que ele sabe quem sou eu e que quer falar comigo? Aí disse: rapaz, eu não sei, eu sei que ele viu a logo do CR, associou que era da IBC, e sabia que tu era da IBC e quer falar contigo. Então eu entrei, quando eu entrei, que eu cheguei lá, e aquela cela muito lotada, eu lembro que ele estava com o braço aqui, esticado aqui no chão, porque era um preso em cima de outro preso lá, num espaço muito pequeno, e eu me ajoelhei para poder falar com ele, e era alguém que de fato eu conhecia. A irmã dele havia sido minha professora de escola dominical quando eu era criança. Então era alguém que morava lá no bairro, assim, eu não tinha tanto contato de amizade com ele, até por conta da idade, que ele era bem mais novo do que eu. Mas foi algo que eu, estando lá, presente naquele local, vendo aquela realidade, me fez mudar algumas opiniões. E eu não consigo hoje olhar para um presídio como esses e dizer assim: taca fogo nesse presídio e morre todo mundo, como eu já escutei de várias pessoas. Porque eu sei que ali tem histórias e histórias, e que Deus quer transformar a vida daquele povo que está ali. E o meu papel enquanto cristão é orar para que Deus faça a diferença naquele local. A gente precisa inspecionar, a gente precisa diagnosticar os problemas. O texto vai dizer que depois que escureceu, ele saiu pela porta do vale, passou pelo poço do Chacal, foi até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém que tinha sido derrubado e as portas haviam sido destruídas pelo fogo. Foi à porta da fonte, ao tanque do rei,
mas por causa do entulho, né, um obstáculo, algo que poderia impedir dele avançar, não havia espaço para o animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, ele continuou, ele não desistiu da sua jornada. Ele subiu pelo Vale do Cedron e inspecionou os muros ali antes de voltar. Foi pisando naquele chão, foi inspecionando cada parte, que ele percebe o tamanho do problema, e ele vê que faltava 3 coisas em Jerusalém. Foi estando ali, olhando para aquele local, que Neemias percebe que faltava alimento, faltava segurança e faltava justiça naquela cidade. O povo estava vivendo em sofrimento, o povo estava vivendo em pobreza. O seu irmão já havia lhe falado que isso estava acontecendo. Mas foi preciso ele estar lá, pisando naquele local, checando aquele local, para ele sentir, para ele ver de perto o que estava acontecendo, que de fato era um local de muito sofrimento, pobreza, faltava alimento para o povo. E chegando lá e vendo aqueles muros, ele viu que faltava segurança naquela cidade, porque uma cidade, ainda mais naquela época, uma cidade segura era uma cidade que tinha muros. Mas Jerusalém não tinha mais muros, então era uma cidade totalmente insegura. Poderia acontecer qualquer coisa com aquele povo que estava lá, porque não havia segurança naquela cidade. E ele também percebe que as portas estavam queimadas, ou seja, faltava justiça naquela cidade. Porque na época o tribunal, o judiciário, o sistema judiciário, ele não acontecia dentro de um tribunal. Ele acontecia na porta da cidade. Lembra da história de Boaz, quando ele vai casar com Ruth? É ali na porta da cidade, onde ele consegue ali o direito de casar com ela, porque o sistema judiciário acontecia na porta da cidade. Se não havia porta da cidade, então não havia sistema judiciário, não havia justiça naquela cidade. Neemias sabia de tudo isso, mas ele precisava sentir. Neemias sabia de tudo isso, mas ele precisava ser tomado por isso. Ele precisava estar naquele local, naquele lugar. Porque o local onde ele estava, onde ele vivia, onde ele trabalhava, estava tudo bem. O local onde Neemias estava, no seu conforto, havia alimento, havia comida, havia segurança, havia justiça. Ele estava na Casa Branca, ele estava no Castelo Imperial. Havia tudo isso. E nós sabemos também, nós sabemos disso. Nós sabemos que tem gente pobre na nossa cidade. Tem gente que passa fome na nossa cidade. Eu sei, você sabe. Tem gente que está à espera de um leito no hospital, que não tem remédio, que está precisando de remédio. Nós sabemos que falta justiça na nossa cidade, no nosso país, que há muita corrupção. Nós sabemos disso. Nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade muito violenta. A cada dia que passa, parece que a coisa piora. Mas talvez eu não sinta como deveria sentir, ou como muitos conseguem sentir. Talvez eu não sinta isso, porque eu estou no meu mundo de forma confortável. Porque eu abro a minha geladeira e a minha geladeira está abastecida. E se eu quero tomar um café da manhã, almoçar ou jantar, eu tenho na minha geladeira. Meu salário está em dia, então eu tenho como pagar, eu tenho como ter aquilo que eu queira. O meu plano de saúde está em dias, então alguma coisa eu vou no hospital, eu consigo fazer um exame, eu consigo fazer o que eu preciso, porque o plano de saúde está pago. Eu posso ter uma equipe toda que me auxilie nessa área de justiça, né? E eu ter advogados, ter contadores. Eu posso ter uma bela casa para morar no condomínio fechado de forma muito segura, e eu acabo não sentindo aquilo que eu poderia sentir. Uma equipe aqui da igreja foi esses dias inspecionar o bairro. Na verdade, nós sempre estamos inspecionando o bairro, porque nós temos uma fundação que atua diretamente aí nessa região, a Fundação Batista Central. E essa semana Paulo Júnior estava nos contando sobre os problemas crônicos que há. Falta de saneamento, falta de remédio para o povo, diversos lixões espalhados pela cidade. Agora deixa eu te dizer uma coisa. A nossa ação, isso que nós queremos fazer em dezembro, ele não vai resolver um problema crônico. Nós não vamos conseguir chegar lá em 2 dias e mudar a realidade que está posta. Agora não é porque nós não iremos conseguir mudar uma realidade que está posta que nós não vamos. Porque nós vamos começar. Nós vamos dar o primeiro passo. Nós vamos fazer aquilo que é os pequenos começos. Eu lembro de uma ação que aconteceu aqui. De manhã eu falei que era 2016, eu me confundi com as datas porque passou rápido. Mas
o Chagas me recordou aqui a data da ação, e ele disse, foi dia 8 de novembro de 2015, ou seja, tem exatamente um ano que aconteceu, que foi uma ação que nós fizemos no posto de saúde aqui do Santa Fé. Quantos aqui estiveram nessa ação, lembram dessa ação, participaram dessa ação aqui? Alguns, poucos que estão aqui, lembram disso, nesse posto de saúde aqui. O que foi que aconteceu ali naquele dia? Nós recebemos a notícia, assim como Neemias, que o posto já havia vários meses que ele havia sido construído. Ele estava bem bonitinho, as portas no local, tudo legal, mas era um elefante branco. Não tinha médico, não tinha remédio, não tinha nada, o posto não funcionava. Ele foi construído, mas ele não foi inaugurado. Então o povo passava todo dia em frente ao posto e não tinha posto para poder se consultar. Agora me diz, como igreja a gente poderia fazer alguma coisa? A gente poderia colocar aquele posto para funcionar? Não, nós não temos poder político como igreja para fazer um posto funcionar com seus médicos, com tudo que deveria ter para fazer. Mas movido por um senso de compaixão, movido por um senso de misericórdia, nós mobilizamos essa igreja, e pode colocar as fotos aí, para o povo acompanhar, e nós fomos para a frente do posto, que ainda não havia sido inaugurado, e nós montamos um posto de saúde na frente do posto. Conseguimos umas tendas emprestadas do exército, e ali nós convocamos profissionais aqui da igreja, pessoas comuns, para que estivessem ali fazendo atendimento na frente do posto. Pode passar para outra foto? Nós temos ali o pastor Armando ainda com o cabelo bem pretinho, estava ainda com alguns fios brancos, e ele está ali como Neemias, mobilizando, movimentando o povo, testemunhando, movendo para que o povo saia do seu lugar, e assim, a gente saiu aqui da igreja, pisou o pé na lama, com cartazes na mão, entramos por esse bairro e fomos até aquela região ali, em frente ao posto, e ali fomos fazer aquela ação, pode passar. E ali a gente teve atendimento médico, atendimento dentário, aqui o Chagas fazendo atendimento, tivemos atendimento com oculistas, pode passar também, tivemos Dr. Fernando ali fazendo atendimento médico, e teve outros médicos também envolvidos nessa ação, aqui o Dr. Silvio também fazendo atendimento dentário ali com aquele povo. Então, o posto aconteceu na frente do posto, mesmo que seja só por um dia. Por mais que a gente não fosse mudar a realidade local, que precisava de atendimento diário, mas nós demos um primeiro passo e de alguma forma Deus, através dessa igreja, trouxe esperança para o povo. Porque você pode perceber nessa imagem que existe uma reportagem aí. E saiu em todos os jornais, gente. Saiu matéria de jornal, jornal horário nobre, em todo canto, jornal de papel, na época que tinha, saiu em todo canto. A pressão que o governo teve diante dessa ação, sabe o que foi que resultou? De manhã eu falei que foi 4 meses depois, mas corrigido pelo Chagas. 1 mês depois, em dezembro, o posto havia sido inaugurado. Pequenos começos que não podem ser desprezados. Desde quando a igreja se mudou para cá, a igreja ela vivia confortavelmente no seu castelo de Suzano, lá no Dionísio Torres. Vivia lá, naquela região da aldeota de Dionísio Torres. Comprou este terreno aqui em 1998. Mudou para cá em 2003 e depois em definitivo em 2013. E de lá para cá, você pode conversar com qualquer pessoa que mora aqui na região e ela vai te dizer, assim como o Isaías me relatou algumas coisas: asfalto, iluminação, ônibus passando na porta, saneamento, construção de casas, calçada para pedestres, projetos sociais da FBC que está sempre ensinando algo novo para alguém, para aprender alguma coisa, para ter uma nova profissão, futebol do Jorge que alcança crianças e forma jogadores. Tudo isso tem acontecido nessa região através dessa igreja, ou seja, através de você que faz parte desta igreja. Tudo isso. Assim como Neemias, movido por um senso de compaixão. E nós não vamos parar, porque nós faremos ainda mais, porque o nosso Deus, ele detesta escombros. O nosso Deus, ele detesta ruínas. Jesus foi capaz de atravessar o mar da Galileia, se encontrar com um homem que estava endemoniado, o gadareno, somente para tocar naquele homem, porque aquele homem havia perdido a sua humanidade. Aquele homem não era mais visto como humano por outras pessoas. Ele estava vivendo em desumanidade, tinha perdido a sua identidade.
E mesmo enfrentando um mar agitado, mesmo seus discípulos não querendo ir, Jesus vai lá, toca naquele homem e muda a vida daquele homem. E ali ele pode falar de Jesus para aquela região de Gadara, que não tinha ninguém ali para poder proclamar o nome de Jesus. E ali foi o primeiro missionário que Deus coloca ali na região de Gadara. Em outro grande momento, Jesus está no Monte da Transfiguração, um momento de poder, de honra, de glória. Os discípulos dizendo, a gente poderia ficar aqui, porque aqui está muito legal, aqui está muito bom, aqui está muito massa. E essa ideia de monte, ela está muito no imaginário evangélico, que é no monte onde a coisa acontece, é no monte onde recebe poder, é no monte onde o milagre vai acontecer. Eu sei disso, não é de agora, é desde pequeno, vivendo na igreja, de fazer excursões para subir o monte, para orar no monte, para fazer vigília no monte. Então isso está muito no imaginário do poder do milagre que vai acontecer no monte. Só que nessa passagem é quando Jesus desce o monte, no pé do monte, que ele encontra as pessoas que estavam precisando dele. E o milagre, ao invés de acontecer em cima do monte, acontece no pé do monte, quando ele toca naquela menina que estava endemoniada. O pai já desesperado porque não tinha nada que fosse feito para poder tirar o demônio daquela menina. Quando Jesus desce o monte, no pé do monte, o milagre acontece. E Deus, ele quer fazer isso comigo e com você. É alcançar pessoas comuns no pé do monte, no nosso bairro, onde quer que a gente esteja. Neemias contou com a cooperação do povo. E nós queremos que você, seja você que chegou agora aqui na IBC há pouco tempo, seja você que está há muito tempo aqui na IBC, nós queremos que você se envolva nessa ação. Nós estamos justamente nessa série sobre Neemias para te motivar, para poder te levar a se envolver nessa ação que nós queremos fazer. Nós queremos que você faça parte disso. Foi isso que Neemias fez. No versículo 18, ele se reúne com o povo de Jerusalém. Ele até então, ele não havia contado o plano para ninguém. Então, nesse momento, ele vai se reunir com os líderes judeus, com os sacerdotes, com os nobres, os oficiais. E ele vai dizer assim: então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei minha conversa com o rei. Então ele testemunhou naquele momento. E eles responderam sim. Motivados por aquilo que Neemias havia dito, eles disseram sim, nós vamos reconstruir o muro. E a Bíblia diz que eles ficaram animados para realizar aquela obra. Gente, o chamado de Deus é pessoal, mas a ação é coletiva. Deus, ele tem um chamado para você, mas essa ação, ela acontece através da igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus. Deus, ele te chama, mas para que você possa também mobilizar outras pessoas, para que você ir com outras pessoas, e assim a gente possa invadir esse reino terreno como igreja de Jesus, para proclamar o nome de Jesus, para fazer esse reino presente aqui nessa terra. Deus coloca um chamado em cada coração aqui, mas não é para a gente ir com o nosso CPF, não é para a gente ir com o nosso arroba, para conquistar seguidores e depois fazer jogo de tigrinho. Não é para isso, misericórdia disso. Nós vamos enquanto igreja, para que o nome de Jesus seja exaltado acima de qualquer outro nome, acima do meu nome, acima do seu nome, para que eu diminua e ele cresça. Ah, mas eu não preciso da igreja para poder fazer o bem. Precisa mesmo não. Você pode ir lá, você vai fazer uma assistência social. Agora, se você quer ir lá em nome de Deus, aí você vai enquanto igreja. Porque Deus, ele usa a sua igreja. Deus, ele vai fazer algo nessa terra através da sua igreja, através de mim, através de você. Eu lembro de uma ação que eu me envolvi, isso no sertão do Rio Grande do Norte. Eu conheci um pastor batista, o Osman Salles, a gente se tornou próximo, e ele havia ido para o Haiti na época, e lá Deus fala com ele, Deus move o seu coração em dizer que existe um Haiti na região aqui do Nordeste. Então ele vem movido por Deus nessa compaixão para poder fazer diferença lá no Rio Grande do Norte, numa região tão árida, ali naquela região do Seridó, ali do Rio Grande do Norte. E ele entra em contato comigo na época, a gente se torna próximo, e ele disse: Oriano, vamos lá, eu vou fazer um grande impacto lá, a gente vai fazer um impacto de ação social, proclamar Jesus e tudo.
E eu pude ir ali, acho que tem uma foto aí, está ali o pastor Osmar, socorro, eu, Rosinha, Liz era pequenininha, a gente foi para essa região, a gente foi para lá eu pude, através daquilo que Deus me deu, do cordel, do dom e do talento do cordel, para poder proclamar Jesus utilizando a linguagem de cordel, porque era uma linguagem bastante acessível para o povo bem pobre daquela região. E nós estivemos lá. Agora, algo que me impactou quando eu cheguei lá foi justamente esses coletes, algo que a gente utiliza aqui no CR também. E quando a gente viu aquele povo tudo laranjinha, colocando colete, que ele me entrega o colete para a Rosinha também. E aí eu digo assim, qual é o motivo do colete? Né? Então é para fazer conhecido o nome do movimento? Ele disse, não. O motivo do colete é justamente para que ninguém possa saber qual é a marca da roupa que você está vestindo. Para que ninguém possa ver os acessórios que você está. Porque aqui é para ser todo mundo igual. Aqui é para ser todo mundo um. E o nome que tem que ser exaltado aqui é o nome de Jesus. Eu disse, eita meu irmão. É isso aí. A gente está no caminho certo, a gente está no movimento certo. E foi um movimento muito lindo que a gente pôde fazer naquela época ali, naquela região ali do Seridó. O último ponto aqui, gente, para chegar aqui no final aqui da mensagem. O inimigo, ele vai se levantar, mas não desanime. Saiba disso. O inimigo vai se levantar. Não desanime. Se você se empenhar em fazer a vontade de Deus, sair do seu conforto, abraçar a missão, os inimigos irão surgir. Isso faz parte da jornada do herói. Tem uma hora que vai aparecer o obstáculo, o inimigo. Aquele que serve a Deus sempre irá despertar a fúria do inimigo de Deus. Se você serve a Deus, pode ter certeza que você vai despertar a fúria do inimigo de Deus. Às vezes o inimigo é externo, às vezes o inimigo tem nome e sobrenome, como no caso aqui de Neemias, que foram Sambalate, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita e Gesem, o árabe. Às vezes alguém que se levanta contra ti tem nome e sobrenome, às vezes é uma pessoa. Mas às vezes o inimigo é interno, é o medo, é a angústia, é a ansiedade que toma de conta de você e que quer te paralisar. Às vezes isso é o inimigo de Deus na tua vida, querendo te fazer parar. Mas não pare, meu irmão. Siga a sua jornada. Assim como Neemias, siga a sua jornada, aquilo que Deus colocou para você. Neemias tinha como mentor Deus, e nós temos como mentor o Senhor Deus. E é Ele que está conosco nessa jornada. O Neemias que se apresentou ao rei no início da jornada, era alguém cujo rosto estava triste e demonstrava estar angustiado. Nós lemos isso no início do capítulo 2. Só que esse Neemias, movido por Deus, tendo o Senhor como seu mentor, tendo como poder o Espírito Santo, ele não tinha como poder uma varinha, ele não tinha como poder um sabre de luz, ele não tinha como poder um escudo de vibrante, ele tinha como poder o Espírito Santo de Deus. Tendo como aliado outros judeus motivados por ele, ele foi capaz de bater de frente com seus inimigos. E olha só o que ele diz no versículo 20. Alguém com medo, alguém triste, alguém angustiado, não diria isso que ele disse. O Deus do céu nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Neemias foi transformado nessa jornada, assim como eu e você podemos ser transformados nessa jornada. Porque o nosso mentor é Deus e o poder que opera em nós é o do Espírito Santo. A confiança em Deus é o maior incentivo à obra que nós podemos ter. Ah, mas eu preciso disso, daquilo. Você precisa confiar no Senhor. Porque é Ele que está à frente das tuas batalhas. É Ele que está à frente. João 15,5 vai dizer, sim, Jesus falando para nós, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A jornada de Neemias, um simples copeiro exilado, que conseguiu ter a atenção e favor do rei mais poderoso daquela época, seria algo impossível de acontecer, como nós já falamos aqui no início. Mas Deus era seu mentor, e Deus, Ele é capaz de fazer o impossível acontecer. Você crê nisso? Tem uma música antiga que depois virou meme, hoje é meme, né, no Instagram e no TikTok, né? Qualquer coisa o pessoal bota, aquilo que parecia impossível,
aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, eu sou um milagre, eu estou aqui. Deus, Ele é especialista nisso, Ele é capaz de fazer o impossível. O sonho impossível torna-se possível quando você diz sim ao chamado de Deus. O sonho impossível torna-se possível quando você se prepara em jejum e oração. O sonho impossível torna-se possível quando você entrega a sua vida e vontade aos cuidados de Deus. Aí a pergunta que eu tenho é: tem algo impossível na sua vida? Tem algo que é impossível na sua jornada? Talvez aquele familiar que você acha que nunca irá se converter. Ah, mas eu já orei tanto, eu não acredito mais. Talvez aquele marido que você acha que nunca irá te amar e respeitar como deveria te amar e respeitar. Talvez aquele vício que você acha que nunca irá conseguir largar. Talvez a nossa cidade de Fortaleza, que você acha que ela nunca ficará livre da violência que assola. Ou o nosso país, que você acha que nunca ficará livre da corrupção que assola esse país. Meu irmão, eu só digo para você que você deve acreditar em Deus. Valorizar os pequenos começos. Confiar no Senhor e fazer a sua parte. Assim como Neemias fez a parte dele. É o Senhor que te chama para essa aventura. É o Senhor que te vê no teu mundo comum e te chama para essa aventura. É o Senhor que quer ser o teu mentor. É Ele que quer te capacitar. É Ele que vai te encher de poder. É Ele que te mostrará quem são os teus aliados. É Ele que te livrará dos teus inimigos. É Ele que te fará vencer os momentos críticos. É o Senhor. Ah, mas eu não sou um super-herói. E não precisa ser um super-herói. Você não precisa de um sabre de luz. Você não precisa de uma varinha mágica. Você não precisa de um escudo de vibrânio. Você não precisa de um anel de poder. Você não precisa nada disso. O que a gente precisa, nós temos, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Esse é o poder que nós precisamos. O Ministério de Louvor pode subir, o grupo de louvor. E mesmo que chegue aqui no final da sua história, no final da sua jornada, e você diga assim: ah, mas não foi como eu imaginei. Ah, não aconteceu da forma que eu estava imaginando que deveria acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos atores nesse enredo. Mas quem é o diretor é o Senhor. Quem é o roteirista é Deus. É Ele que sabe, é Ele que está escrevendo a nossa vida. É Ele que está escrevendo a nossa história. E nós devemos confiar nele enquanto roteirista da nossa vida. É Ele que sabe qual é o final. Ah, mas não foi o final que eu sonhei igual o da Disney. Mas é o Senhor que sabe qual é o final para a tua vida. E sabe por quê? Primeiro, porque a nossa vida ela não é um filme, gente. A nossa vida está mais para uma série. E aquilo que a gente está vivendo hoje aqui é a primeira temporada. Mas você que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, a temporada já foi renovada. E a segunda temporada vai ser eterna. Então, é o Senhor que tem o controle da história. É Ele que comanda tudo, que comanda a tua vida. A tua história já foi escrita pelo maior dos roteiristas, que é o Senhor Deus. E você já está inserido na segunda temporada. E a gente vai viver isso brevemente para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! Não desanime, meu irmão. Cumpra o seu chamado. Cumpra a sua missão. Faça aquilo que Deus determinou para você. Confie no Senhor como seu mentor. E Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar. E mesmo que os inimigos surjam no meio do caminho, esses inimigos serão vencidos para a honra e glória do Senhor. E antes de orar aqui, encerrando esse momento, eu não posso sair daqui sem fazer essa pergunta. Se tem aqui alguma pessoa que tem ouvido um chamado de Deus, mas para reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para aceitar Jesus como Senhor e Salvador e entrar nessa jornada. Se você está aqui, se Deus já vem falando com você durante a semana, durante alguns meses, ou através desta mensagem aqui, se alguém aqui quer reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, levanta sua mão dizendo: eu estou aqui, eu quero fazer parte dessa jornada com Cristo. Tem alguém essa noite que precisa, assim como Neemias, tomar um passo de coragem
e dizer sim para Deus? Eu não estou vendo. Eu não consegui. Vem aqui à frente, por favor. Se mais alguém aqui, glória a Deus, aleluia. Se mais alguém aqui quer tomar esse passo de coragem, que está olhando para a sua jornada e está vendo que o Senhor está te chamando para esta aventura, que o Senhor está te chamando para entrar nessa jornada, saiba que Deus é o teu mentor, saiba que é Deus que vai te direcionar, saiba que é o Senhor que vai estar contigo, e que mesmo que os inimigos surjam, mesmo que apareçam alguns obstáculos no caminho, o Senhor está conosco todos os dias. Alguém mais quer tomar esse passo de coragem e dizer: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador? Louvado seja o nome de Deus, louvado seja o nome de Deus. Vamos orar a Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós vivemos aqui essa noite, Pai. Obrigado pelo teu cuidado por nós. Obrigado, Senhor Deus, por nós estarmos nessa jornada, cujo mentor é o Senhor, cujo poder que nós temos é o poder do Espírito Santo, que nos faz ir à frente. Pai, recebe esses amados aqui, Pai, que está aqui diante de Ti, te aceitando como Senhor, te reconhecendo como Senhor e Salvador das suas vidas. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida deles, ó Pai. Agora eles estão ganhando aliados nessa caminhada, que somos nós, a igreja de Jesus. Então nos abençoe, Senhor Deus, a cuidar deles e fazer diferença nesse mundo ao qual nós fomos chamados. Eu te peço, te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Uma boa semana para todo mundo.